Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou Thalita Medeiros. Eu sou Emanuela de Carvalho e hoje o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial. Nós vamos falar sobre como o Ministério Público tem utilizado essa ferramenta para aprimorar os seus serviços e atender melhor a sociedade. É isso mesmo, Manu. E para isso nós temos dois convidados especiais. O promotor de justiça e assessor de políticas de tecnologia da informação do MPDFT, Rodrigo Fogagnolo, e o conselheiro nacional do Ministério Público, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e presidente da Estratégia Nacional do MP Digital, o promotor de justiça, Moacir Rei Filho. Sejam bem-vindos. Obrigado, Thalita. Obrigado, Manu. Obrigado, Manu, e obrigado, Thalita, pelo convite. Muito bem, gente. Agora vamos começar. Manu, olha, a inteligência artificial, ela realmente chegou no MPDFT, né, doutor Rodrigo? Eu queria que você explicasse pra gente como que essa ferramenta está sendo usada na prática mesmo pela instituição. Chegou e chegou para ficar, Thalita. A gente tem usado a inteligência artificial no MPDFT tanto para criar soluções novas da instituição, né, pensando na nossa atividade fim. Então, aí nós temos algumas iniciativas que foram desenvolvidas no próprio MPDFT, mas nós também estamos fazendo uma campanha de conscientização dos membros e colaboradores do Ministério Público para aprenderem a fazer uso dela para uso doméstico ou dentro da ferramenta que a própria internet disponibiliza para a gente, né, das principais, o promotor de justiça, o colaborador do Ministério Público, saber como utilizá-las para melhorar a prestação de serviço que ele tem para a comunidade e para o próprio Ministério Público. Muito legal. Isso aí já entra nessa capacitação. Então, seria essa capacitação que está sendo feita? Seria também, Manu, essa capacitação, né? A gente tem feito aqui no MPDFT uma série de cursos, né? Primeiro introdutórios sobre o uso da inteligência artificial no Ministério Público. A gente faz uma palestra só, né? Primeiro começa com o Mo explicando um trabalho fantástico que ele tem feito no CMP da Estratégia Nacional do MP Digital. E depois passa para a gente, nós fazemos um breve histórico, né, do que é inteligência artificial, como que nós chegamos até aqui, o que a gente vê, né, dentro do que tem sido disponibilizado pelas empresas, que vai ser o futuro do emprego da inteligência artificial, e a gente encerra mostrando quais são as iniciativas do próprio MPDFT no uso, né, criação de soluções de inteligência artificial para o órgão. Doutor Moacir, qual que é, assim, na sua opinião, quais são as vantagens e os principais desafios na implementação da inteligência artificial? A gente acredita que a principal vantagem é justamente a gente ganhar eficiência operacional. Hoje a gente trata um grande volume de processos, mas que tem, às vezes, umas temáticas mais repetidas e a gente consegue automatizar a produção desse conhecimento que vai na elaboração de uma peça, por exemplo, aqui no MPDFT, né, que tem produção de arquivamento de uma peça de juizado especial criminal, que é mais simples e tem um grande volume. Então, a maior vantagem que a gente vê é justamente automatizar essa parte, claro, sempre com a supervisão humana, né, dos colegas membros e servidores, para conferir se aquela produção está bem feita, e isso vai fazer com que a gente tenha tempo para ter uma atuação mais estratégica, mais inovadora, e ao mesmo tempo de maior impacto. Então, a principal vantagem que a gente vê é justamente a gente modernizar a nossa forma de atuação para chegar no MP do século XXI, o MP do futuro, que é o MP de hoje já. É isso mesmo. E desafio é justamente a gente desmistificar algumas coisas, né, como alguns receios de perder emprego, ou se a inteligência artificial vai roubar o que a gente faz, né? Na verdade, algumas coisas serão automatizadas, outras dependem muito do protagonismo do ser humano para poder ser implementadas, né? É isso que a gente quer retomar. Essas capacidades humanas que hoje a gente dispensa muito tempo fazendo trabalho repetitivo, que a gente use para outras atividades que agregam mais valor. Então, doutor Moacir, a gente pode dizer que a IA ela é uma ferramenta auxiliar, ela não substitui pessoas, né? Exatamente, ela é um assistente, assim como um assessor né, um servidor ou o próprio promotor também trabalhando em alguma assessoria. E a ideia é justamente essa, que a inteligência artificial não vai substituir pessoas. Pessoas que usam inteligência artificial vão substituir algumas tarefas de pessoas que não usam. Então, o grande desafio nosso é a gente conscientizar todo mundo, que é importante aprender, como o Rodrigo disse, a gente fazer essas capacitações
para que cada um, no seu local, né, pessoalmente ou profissionalmente, possa extrair o melhor disso, porque quem conhece a atividade fim, quem está lá na ponta, é o colega, o servidor. Então, o melhor uso vai ser sempre por quem conhece mais aquele determinado assunto. E a gente precisa capacitar até chegar nesse momento. Nas apresentações que a gente faz, costuma falar que a Microsoft foi muito feliz no nome que eles deram para a inteligência artificial deles, né? Chama Copilot, que é um copiloto. E a ideia no Ministério Público e de uma forma geral, né, do uso, assim, eu falo do MP porque a gente está tratando do MP, mas no mundo de uma forma geral, ela é sempre empregada dessa forma. A inteligência artificial, ela não vai ser alguém que vai trabalhar no seu lugar, ela vai ser um copiloto. Você vai conseguir fazer tudo o que você faz de forma mais efetiva e eficiente, com menor tempo, com menor custo, usando aquela ferramenta, né, naquilo que ela faz melhor que o humano. E não faz tudo melhor que o humano. Ela faz algumas atividades, normalmente as repetitivas, de baixa complexidade, melhor que o humano faz. Ou mais rápido, ou mais barato, não necessariamente melhor. Mas a ideia é essa, né, Mo? É a gente ter um copiloto no nosso ambiente de trabalho. Que vai ajudar muito. E vocês acham que tem alguma resistência no mundo judiciário, assim, para a utilização da IA? Tem muita resistência, né? Tanto no Ministério Público, no Judiciário, mas assim, para além, né? Todas as profissões têm resistência. Na área de comunicação, na própria medicina, né? Justamente por conta desse mito de achar que vai substituir. E, na verdade, vai potencializar as nossas capacidades humanas que hoje estão sendo roubadas por processos repetitivos e automatizados. Nós estamos exercendo um trabalho de máquina, na medida que a gente precisa dar resposta a um grande volume. E isso é natural do ser humano, né, ter uma certa resistência ou algo novo, tem esse tom ameaçador. Às vezes, o que é divulgado é sempre o que foge da curva, né? É o roteiro de Hollywood, né, que vai virar, vai dominar o mundo. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a inteligência artificial tem suas limitações, ela é usada para tarefa muito específica. E isso é uma atividade que a gente precisa repensar se ela agrega valor, né, na medida em que a gente dá a resposta, consegue manter os processos em dia, mas se só isso já está devolvendo valor à sociedade que a gente precisa. Ou seja, a gente precisa de uma atuação mais completa, né, mais ampla e de mais impacto. Inclusive, nesse ponto específico que vocês estão perguntando, eu lembrei de... Quando eu estava na faculdade ainda, eu lembro de ter lido no jornal da faculdade, alguém tinha encontrado um juiz que tinha escrito um artigo lá na década de 70, eu acho, falando que o uso da máquina de escrever era algo que transformava a sentença em uma decisão impessoal, que ele era contra o uso da máquina de escrever. E o colega Sidhu e o Zatar encontraram uma decisão em que a sentença foi anulada porque ela não foi redigida à mão, foi usada por máquina de escrever. Então, assim, sempre que a gente tem um salto tecnológico, a gente acaba enfrentando resistência. Não é algo novo essa resistência à adoção de tecnologia, mas é algo que a gente vê historicamente, que sempre que é vencido traz algo vantajoso, né? Imagina se toda decisão, toda manifestação do Moacir ou minha ou de qualquer outro promotor de justiça ou de juiz tivesse que ser redigida à mão com o volume de processos que nós temos hoje. Então, assim, acho que a resistência vai existir. O importante é que ela seja bem informada. O que a gente vê em regra é que a resistência ela é independente da tecnologia, né? Ele não conhece ou não domina como a tecnologia funciona e é uma resistência pura à mudança. Essa resistência a gente tem que derrotar. E se eventualmente tiver uma resistência fundada, conhecendo a tecnologia, diga que não é vantajoso ou preferencial o uso dela, daí eu acho que vale o debate. Mas a resistência por si mesmo, só pela mudança, eu acho que ela é inócua, como foi nesse caso, né, histórico que a gente tem. Doutor Rodrigo, e o MPDFT ficou em segundo lugar no prêmio CNMP 2024, né, na categoria especial Tecnologias Disruptivas Emergentes, né, com uma ferramenta de inteligência artificial. Fala pra gente como funciona a Luminária. Explica o nome pra gente. A gente brinca, a gente chama de Lume na equipe, né? Até na apresentação a gente falou, mas o Luminária, e é engraçado, todos os nomes nossos têm alguma referência específica, né? O Luminária termina com IA, de inteligência artificial, e é uma luz que acende lá no nosso NeoGAB toda vez que tem uma minuta pronta, né? Ele, como se fosse uma lâmpada, né, de ideia acendendo. Ai, que legal. Mas o Luminária é uma ideia, foi nosso primeiro projeto, né? Eu falo que é o nosso queridinho, mas ele é o mais complexo de todos que a gente tem. A ideia nasceu pensando nos processos que tem grande volume, né? São processos que a gente recebe centenas por dia, e baixa complexidade, são os processos do juizado especial criminal.
Então, como nós temos bastante processos repetitivos que gastam, em regra, muito tempo do promotor de justiça com coisa que já está consolidada, já está decidida, não tem muito que o promotor analisar, né? É mais verificar aquele tipo penal ou aplicar uma decisão ou outra decisão. Nós decidimos usar a inteligência artificial para automatizar esse processo. Ou seja, processos que o promotor ou assessor tinha de abrir o processo, ler a ocorrência policial inteira, verificar se os requisitos estavam cumpridos, né? E dar o passo seguinte de fazer o arquivamento ou propor a denúncia, a transação penal, enfim. A ideia é a gente automatizar isso por meio de um sistema. Ele ainda está em desenvolvimento, está funcionando atualmente em Planaltina, a gente está levando agora para o Gama e para São Sebastião, mas ele está crescendo também, né? Ele começou fazendo só arquivamento de drogas, hoje ele já consegue fazer mais algumas manifestações, enfim, é um projeto que tem crescido aqui dentro. Nós temos outros, né, que também já estão aí funcionando. O Jarvis, que eu falo que atualmente é o queridinho do MPDFT, muitos promotores usam, né? Batemos o recorde essa semana de 120 horas transcritas em um dia só. E explica pra gente o Jarvis, só pro pessoal que não conhece. Tá, o Jarvis é um sistema mais simples que o Luminária, né? A gente pensou, né, de novo na análise de custo-benefício e parar com o trabalho repetitivo do promotor de justiça. O promotor já participa da audiência, né, como acusação nos casos, né, da denúncia. E muitas vezes a gente tinha que fazer uma audiência de continuação de um colega que fez a primeira audiência. Ou, depois de terminadas todas as audiências, tinha que fazer as alegações finais. E a gente, para o promotor ou para o colaborador, assistir todos esses vídeos novamente, era um retrabalho que gastava muito tempo e tinha baixo rendimento. Porque você já participou daquele ato, você sabe o que aconteceu. Às vezes você não lembra tudo, mas você sabe. Então a ideia do Jarvis é pegar essa informação, primeiro transcrever, então tudo que foi dito vai aparecer transcrito dentro do NeoGAB, estruturado, né, que a gente chama de dialização, que indica quem falou cada coisa, então vai estar com a informação organizada. E além disso, e essa é a grande sacada do Jarvis, ele pega essa informação e com um prompt nosso, criado aqui no MPDFT, ele estrutura um resumo de tudo que foi dito naquela audiência. Então vamos supor, a gente ouviu primeiro a Manu, depois a Thalita. Vai estar com um resumo de tudo que a Manu disse sobre o processo, e ele faz uma comparação com a denúncia, então fala, olha, no que a Manu disse comprovou X, Y e Z da denúncia, no que a Thalita disse comprovou outra coisa, ou não comprovou, foi em sentido contrário. E agora nós lançamos uma segunda versão dele, que além de fazer esse resumo de cada depoimento, ele pega todo mundo que foi ouvido e faz uma comparação com a denúncia, diz, olha, o que está na denúncia foi comprovado por tal pessoa ou outra pessoa. E também, além disso, faz uma comparação entre as versões. Então, vamos supor que nós temos 5 testemunhas. Ele vai apresentar todos os pontos convergentes entre o que as testemunhas disseram e os pontos divergentes no que elas disseram. É muito legal, porque poupa, coisa que gastava 2, 3 horas, você faz agora em 5 minutos. É muito legal, né? Além disso, dá uma economia, né, para o Ministério Público, que o custo de tempo, né, de um assessor, de um promotor de justiça em relação ao custo do uso da inteligência artificial gera uma economia de 95% de recursos públicos. Então, ela otimiza o tempo e economiza muito dinheiro para o Ministério Público. E aí eu tenho também, super rápido, uma historinha engraçada recente sobre o Jarvis, eu não vou falar o nome do colega, mas ele falou assim, Digão, eu percebi um negócio que nenhum promotor que participou das audiências tinha reparado, que uma testemunha de defesa, quando foi gerar um álibi pro réu, ele errou o mês. A testemunha de defesa falou 31 de junho, mas na verdade o fato tinha sido 31 de julho. E a gente, promotor, no volume de informações que a gente tem que processar, passa batido, né? Esse detalhezinho, 31 de junho, 31 de julho, a gente não vai reparar. Só que a máquina pega. Eu falei, mas você confirmou que estava certo. Eu falei assim, não, a inteligência artificial estava certa e a testemunha de defesa estava errada. Uau. E me ajudou a quebrar o álibi que o réu teria no processo. Caramba. Então até nisso é realmente fantástico. Um assistente, né? Muito fantástico. E doutor Moacir, falando em algumas ferramentas, algumas iniciativas, como que o CNMP então está mapeando as iniciativas entre os MPs brasileiros? A gente fez um levantamento via um formulário estruturado, né, perguntando a todos os 30 ministérios públicos se já tinham algum projeto, alguma iniciativa, ainda que inicial, sobre IA. E a gente teve essa resposta, a gente já tem isso compilado. A ideia é que, com o lançamento da plataforma MP Digital em 2024, a gente já tenha um ambiente próprio em que essas atualizações de projetos nacionais de todos os MPs vão estar sendo colocadas e disponibilizadas o mais rápido possível. E o que a gente quer evitar com isso, que foi uma constatação que a gente fez quando a gente começou esse trabalho, a gente diagnosticou que tinha muitos MPs que tinham iniciativas parecidas de outras tecnologias, não sobre IA, e que eram repetidas, né? Então,
estava sempre começando do zero e não tinha um reaproveitamento. A ideia é que a gente tenha essas iniciativas num catálogo de soluções como Luminária ou Jarvis, para que outros MPs possam olhar e tentar replicar, né? Ou replicar a metodologia, ou a própria tecnologia, ou o caminho que foi feito, né? O treinamento que é feito, o prompt. Então, são vários detalhes que são trabalhosos para serem feitos, que outros MPs podem aproveitar o caminho. A gente tem iniciativas aqui, só para citar algumas também, além do MPDF, uma ferramenta muito conhecida, que é o Fratria, que é do MP da Bahia, que faz automatização de produção de peças, sugestão de minutas, né, de crimes de entorpecentes. Já foi disponibilizado para uns 12, 13 ministérios públicos. A gente tem ferramentas, como no Mato Grosso do Sul, para analisar questões de violência doméstica, processo de violência doméstica, para ver se todos estão cadastrados, consegue ler a denúncia e identificar alguns que não foram cadastrados, porque é normal ter essa falha de alimentação. E uma coisa que eu acho importante disso que o Rodrigo falou também, é porque tem um mito, né? Quando a gente fala dos mitos e tal, é porque assim, sempre vem aquela alegação, né, Rodrigo, de a minha vida vai ser decidida por um robô, né? Um robô assistente do MP, um robô assistente do juiz e assim vai. E o que a gente diz, na verdade, é que, grosso modo, 3 fases, né? Analisar o processo, decidir o que vai fazer e produzir uma peça jurídica. O treinamento faz com que a inteligência artificial faça todas essas etapas. Ela analisa o processo, como a gente viu, indica qual é a peça, vou fazer uma denúncia, eu vou arquivar, ou vou fazer um acordo de não persecução. E aí ela produz essa peça. O que a gente aproveita nesse processo? A gente aproveita o resultado final, que é a sugestão de minuta. Não é a minuta pronta, porque aquilo depende de uma supervisão humana. Então, a supervisão humana ela entra desde o treinamento desse resultado até no resultado em si, quando o colega estiver usando na ponta. E essa produção artesanal que hoje a gente faz, ela é facilmente automatizada, né? Porque ela tem alguns critérios, parâmetros objetivos. Então, quando a gente vai fazer uma denúncia, a gente tem que colocar lá a qualificação do réu, para qual o juiz vai, qual é a descrição do fato, o tipo penal, o rol de testemunhas e se cada testemunha está referenciada na página certa. Isso é uma produção artesanal de uma situação que não é o problema em si que tem complexidade. A peça não tem uma complexidade, não é uma peça mais que necessita de muita elaboração e ela se repete muito. Então, isso pode ser automatizado para que a gente extraia. Aí, é claro, com aquela peça, o colega, o membro, o servidor vai analisar o processo, ver se a análise foi bem feita, vai ver o que foi decidido e se o resultado final está correto. Então, na verdade, não é o robô que está decidindo, ele só está automatizando, que a gente chama automação da produção cognitiva, porque a gente teve automação da produção mecânica, né? Fábrica de carros, aquilo está automatizado. Pela primeira vez na história, a gente tem a automação da produção cognitiva, que é a produção do conhecimento em linguagem natural. Mas aquilo é feito sob supervisão nas fases de treinamento, né, até ser homologado, até ser validado, para depois ser escalado e continuar tendo essa revisão, só que com vários olhares, não só de quem participou do treinamento inicial. Só acrescentar um negócio que o Moa é o pai, né? Então ele não gosta de falar muito, mas esse trabalho deles do MP Digital, de fazer esse levantamento e compartilhar entre os ministérios públicos, é algo fantástico, assim, talvez não seja mais abstrato, as pessoas não consigam ver, mas antes a gente tinha 30 instituições andando em paralelo sem saber o que uma e outra estava fazendo. Isso que eles estão fazendo no CNMP, esse trabalho deles, permite que a gente agregue esforços. Então a gente não tem mais 30 andando em paralelo. A gente tem uma carruagem com 30 cavalos puxando, entendeu? Então, tudo que a gente desenvolve acaba sendo mais rápido, sendo aproveitado, às vezes não 100%, mas você aproveita em outro Ministério Público e ajuda todo mundo, ajuda todos os MPs. Tem ideia de outros que a gente traz para cá e as nossas ideias, com certeza, são levadas para o Brasil inteiro. Isso é possível por conta do esforço do Moacir e da equipe dele lá no CNMP. Bom, e para encerrar, então, eu queria que cada um de vocês falasse o que vocês consideram mais importante na relação do Ministério Público com a inteligência artificial.
A inteligência artificial, ela está em evidência, né? Ela é uma tendência que vai continuar duradoura, né? Então a gente enxerga isso como uma janela de oportunidade para a gente potencializar a nossa atuação institucional. Mas para que isso aconteça, a gente entende também que não basta o uso de tecnologia, a gente precisa pensar nas pessoas e a gente precisa pensar, sobretudo, nessa colaboração constante, integração constante de todas as pessoas que compõem os 30 ministérios públicos. Então, a gente fez o lançamento da plataforma MP Digital, que é uma das ferramentas da política nacional do MP Digital, para a gente conseguir ter um ambiente constante, né, permanente, de agregar soluções e, ao mesmo tempo, fomentar a colaboração. E a gente identificou que o papel do Conselho Nacional do Ministério Público é justamente ocupar esse lugar como um fomentador da política nacional de inovação de todos os ministérios públicos. Cada MP tem sua autonomia, cada MP direciona, mas o CNMP pode ser esse local com a plataforma que vai possibilitar que os MPs, dentro das suas prioridades, consigam evoluir de forma mais rápida, aproveitando o caminho que outros já traçaram. E, especialmente em relação à inteligência artificial, como as mudanças são muito rápidas e geram incertezas, isso que o Rodrigo falou é muito importante, porque outro fazendo, ainda que o projeto não dê continuidade ou ele perceba que existe outro melhor, aquilo também foi um aprendizado. E a gente, nesse cenário nacional, a gente consegue ver nesse mundo tão rápido da inovação que a ideia é essa mesma, que cada MP teste com uma empresa, um tipo de metodologia, uma modelagem, e aí a gente vai vendo qual que vai evoluindo melhor, vai se adaptando melhor e o outro aproveita. E aquilo também é temporário, porque daqui a pouco vem outra mudança e esse processo recomeça. O mais importante é a gente se enxergar como uma instituição nacional e fazer esse trabalho de evoluir todo mundo junto, prestando o melhor serviço para a sociedade. O Moa, nas apresentações dele, sempre faz referência àquela onda de Nazaré, né, que é a maior onda do mundo. É uma onda desse tamanho que está chegando. E a gente tem duas opções, ou a gente surfa ela, ou a gente toma um capote de uma onda desse tamanho. Nossa, Então, a nossa ideia aqui no MPDFT é possibilitar que todos consigam surfar essa onda. Seja pelas soluções que nós criamos aqui dentro, né, como o Alfred, o Jarvis, Luminária e o Segura. Nem consegui falar de todos no podcast, mas fica para a próxima, que vocês vão chamar a gente. Tá ótimo. Ou para que cada pessoa dentro da instituição consiga enxergar naquilo que ele pode aplicar a inteligência artificial. No que faz. Para a Thalita vai ser uma coisa, para a Manu vai ser outra, para mim é uma e para o Moa vai ser outra. Mas o importante nessa capacitação que a gente está fazendo é que concluiu a primeira fase, foram 7 apresentações, e a gente vai começar uma segunda fase mais específica de ensinar como usar, é que cada um dentro da instituição saiba o que pode passar para a inteligência artificial que vai aumentar o rendimento daquilo que ele faz. E com isso usar melhor e mais eficiente o tempo dele. Eu acho que o importante quando a gente fala de IA é entender que o Ministério Público ele é um beneficiário imediato, mas a sociedade em geral é o beneficiário imediato do nosso emprego em inteligência artificial. Porque tudo que a gente faz enquanto Ministério Público, né, que é prestar serviço para a comunidade, a gente pode fazer melhor, todo mundo pode fazer melhor se conseguir empregar a inteligência artificial em pelo menos uma etapa do trabalho que tem na instituição. Sejam vocês, a gente, né, o membro, ou em todas as áreas eu consigo enxergar algo que, se você entregar para a inteligência artificial, o uso do seu tempo vai ser mais efetivo, eficiente e a sociedade vai ganhar mais com isso. Com certeza, gente. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de vocês no nosso podcast, né, e esperamos que essa conversa tenha esclarecido, né, como a inteligência artificial tem transformado, né, o trabalho aqui no MP. Né, Thalita? É isso aí, pessoal. Então, nosso episódio fica por aqui, mas acompanhe os outros episódios do MP que a gente conta no Spotify e no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até logo. O MP que a gente conta e você pode contar com a gente.